Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uns conceitos bem interessantes da escola Essência Lumiar. A ideia é explorar uma energia vibrante, sabe? Que conecta autonomia, desejo e realização de um jeito bem libertador. E para começar, vamos sentir um pouco essa frase, que já dá o tom de toda a nossa conversa. A questão aqui não é pender para um lado ou para o outro, mas sim encontrar uma harmonia poderosa entre a delicadeza que a gente tem por dentro e a força, a solidez do mundo real. O nosso caminho de hoje vai passar por 4 pontos bem importantes. Vamos começar pela base, a pulsão de vida, depois a gente fala da estrutura interna, que é a autonomia, em seguida como isso se manifesta no mundo, como presença. E, por fim, a parte prática, alguns rituais para a gente ativar tudo isso no dia a dia. Então, vamos lá, direto ao primeiro ponto. A base de tudo, sabe? O motor que nos impulsiona para frente, que gera o movimento e a realização. O material da Essência Lumiar dá um nome para essa força, energia da guardiã. Mas o mais legal aqui é que não se trata de um arquétipo, e sim da própria pulsão de vida. É aquele impulso mais básico que existe dentro da gente, sabe? A vontade de viver, de crescer, de criar. E essa pulsão de vida tem uma voz interna, quase um mantra que é: eu posso, eu quero, eu realizo. Isso não é sobre arrogância, de forma alguma. É sobre reconhecer o próprio poder de desejar e, principalmente, de transformar esse desejo em algo real. É a faísca que dá início a tudo. Essa energia toda se apoia em 3 pilares. A autonomia, que é saber que a gente é responsável pela própria felicidade. A proteção, que é a habilidade de cuidar do nosso espaço, da nossa energia. E o desejo. O desejo é o grande motor da realização, né? É a força que nos move na direção daquilo que faz o nosso olho brilhar. Certo. Agora vamos para a segunda parte, para entender como essa energia pode ser protegida e fortalecida por dentro. E aqui tem um ponto fundamental. Proteger a nossa energia começa com limites. E olha, dizer não não é um ato de agressão. Muito pelo contrário, é um ato de preservação. É definir com clareza onde o nosso espaço começa e o do outro termina. E segundo a fonte, fazer isso com elegância, nossa, essa é a forma mais potente de autocuidado que existe. É muito importante a gente desfazer umas confusões aqui. Força não é a mesma coisa que dureza. Ser forte não significa ser inflexível ou insensível. Do mesmo jeito, sensibilidade não é fraqueza. Na verdade, é a nossa capacidade de sentir, de perceber as coisas, o que é uma ferramenta poderosíssima. E essa imagem do bambu é simplesmente perfeita para ilustrar essa ideia. A sensibilidade permite que a gente se curve diante do vento, se adapte aos desafios. Mas a resiliência, essa força interna, garante que a gente não quebre. É essa combinação que cria uma estrutura interna que não se abala. Agora vamos em frente para ver como essa força toda que a gente constrói por dentro se manifesta no mundo. Como ela é expressada para fora. A fonte nos joga uma pergunta bem provocadora que desafia a visão mais comum das coisas. Afinal de contas, onde mora a verdadeira sensualidade? E a resposta é uma virada de chave. Não se trata da aparência, do que é mostrado para o outro, mas sim de uma sensação interna, de um estado de espírito. É sobre estar presente, à vontade no próprio corpo. É irradiar autenticidade. E como isso aparece na prática? Em detalhes sutis, mas muito poderosos. Num olhar que acolhe, que é curioso, em vez de um olhar que julga. No jeito de habitar o próprio corpo com conforto, sem se esconder. E na voz. Uma voz consegue expressar a própria verdade com uma mistura de firmeza e doçura. Isso é puro magnetismo. Bom, chegamos na parte mais prática. Como é que a gente cultiva essa energia no dia a dia? Vamos ver agora alguns rituais que são simples, mas muito potentes. O primeiro é a escrita da autonomia, um exercício simples e muito poderoso de autoconsciência. Ao registrar pequenas coisas feitas por e para si, a gente materializa o compromisso com o nosso próprio bem-estar. Isso reforça a autonomia e alimenta diretamente aquela pulsão de vida que diz: eu realizo. Outra ferramenta bem legal é usar o simbolismo das cores e dos elementos.
Por exemplo, usar um detalhe vermelho ou dourado para invocar a coragem, ou acender uma vela com a intenção de transformar a insegurança em autoconfiança. São pequenas âncoras diárias que ativam a energia da guardiã e nos sintonizam com a frequência da realização. Agora, um dos rituais mais íntimos e talvez mais transformadores, o convite é bem simples. Parar na frente do espelho e por um instante suspender todo e qualquer julgamento. A ideia não é avaliar, mas apenas observar, estar presente consigo. E então olhar fundo nos próprios olhos e fazer esse reconhecimento. A pessoa que está ali no espelho é a mesma que superou todos os desafios até hoje. Esse ritual transforma o espelho de um lugar de crítica para um portal de reconhecimento da própria força, da própria resiliência. E isso é a mais pura expressão da pulsão de vida. E, para a gente fechar, a mensagem final deste material é uma afirmação de essência. O encanto, a força e a liberdade não são coisas a serem conquistadas do zero, mas qualidades que já existem e que podem ser redescobertas e vividas plenamente. E com isso a gente termina com uma reflexão. Diante de todas essas ferramentas, a pergunta que fica no ar é: qual pequeno passo, qual ritual pode ser iniciado hoje para despertar e nutrir essa energia tão poderosa que existe dentro de cada um?